Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Não por isso que é uma parte do vídeo. Gente, aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Principalmente para você que gosta de acompanhar as transmissões dos jogos do Vasco aqui. Sábado agora, jogo contra o Fluminense, direto do estádio Newton Santos, 2 horas antes do jogo, pré-jogo, depois do jogo, pós-jogo. Então se inscreve aqui, é tudo de graça, tá? Clicou uma vez no botão escrito inscreva-se, ponto. Deixe seu like também e habilite o sino das notificações, beleza? Muitos assuntos do Vasco, hein? Fica atento, já vai subindo o like e se inscrevendo aí embaixo. Mas antes eu vou falar da PagBet, parceira aqui do canal Vasco Connection, tá certo? Na PagBet você ganha dinheiro de verdade, tá certo? Depósito mínimo na PagBet de apenas R$1. Tanto o depósito, sabe, quanto a sua receita. Caso você ganhe, você, né, pô, faturei aqui uma graninha, já puxa o teu dinheiro ali, que é na hora, cai na sua conta na hora. Suporte humanizado durante 24 horas, cotações altas, cadastro rápido e sem burocracia. Na PagBet é possível você encerrar também a sua aposta no momento que você quiser. Tá ganhando. Ontem eu ganhei uma graninha, eu apostei no Atlético Paranaense contra o Flamengo. O Atlético Paranaense deu-lhe uma paulada no Flamengo, me dei bem na PagBet, tá certo? Na PagBet é isso, acertou, tá pago, ó. Link fixado, cupom promocional aqui do canal, fixado no primeiro comentário desse vídeo aqui. Vai lá, ajuda na PagBet, você tá ajudando aqui o canal Vasco Connection também, beleza? Aqui temos assuntos importantes pra gente falar no vídeo de hoje. Antes, é só, sabe, terminar esse assunto de São Januário, graças a Deus está liberado e tal. Eu vou falar uma parada para vocês aqui. Na minha opinião, o Vasco continua sendo punido, né? Porque, enfim, o Vasco precisa correr contra o tempo para instalar as câmeras de segurança, biometria e tudo mais para os torcedores. Mas, enfim, o Vasco garantiu, assinou o TAC, vai fazer e ponto. Tá certo? É isso, bem isso. O Ramon Dias comemorou demais, técnico do Vasco, essa vitória na justiça, né? E é isso, tá certo? Uma informação importante aqui, meu parceiro, meu camarada, meu amigo Emerson Rocha trouxe ontem. O Lúcio Barbosa deixou claro na entrevista após a vitória na justiça, né, naquele dia, anteontem. E o Emerson colocou ontem no Twitter dele que o Vasco se movimenta para trazer Vasco e São Paulo, que seria lá em Brasília, né? Tipo assim, para o Rio de Janeiro, para São Januário. Então, ou seja, Vasco e São Paulo deve acontecer, não mais em Brasília, não deve acontecer mais em Brasília, mas sim em São Januário. O CEO da SAF do Vasco, Lúcio Barbosa, irá se reunir hoje, tá, com a empresa que iria, né, fazer o jogo contra o São Paulo em Brasília e vai desistir do acordo. A partida seria no dia 7 de outubro. Será no mesmo dia, porém, em São Januário. O Vasco já comunicou à CBF essa situação e o interesse, né? E é isso. Eu acho que é isso. E vamos mandar os clássicos, disputar os clássicos aqui do Rio de Janeiro no Maracanã. Ou seja, jogos normais, São Januário. Até o final do campeonato, gente. É esse o sacrifício agora. É só sair da zona de rebaixamento que tá tudo certo. Pelo menos eu, Eduardo, penso assim. Tá certo? Agora, mudando o assunto aqui, deixa eu falar um pouco do rival. O Fluminense não terá contra o Vasco o Fernando Diniz, né, porque está suspenso, não é por conta da seleção, até porque já chegou no Brasil. Samuel Xavier, lateral direito, né, do Fluminense. E agora o apoiador Paulo Henrique Ganso, né, o jogador de 33 anos, deverá ser mais um desfalque aí contra a equipe do Vasco. E assim, pô, Eduardo, mas influencia, claro, gente, estou falando aqui de jogador de um bom nível, né? Porque eu considero o Ganso um excelente meia, 33 anos só, joga muita bola, movimenta o meio-campo do Fluminense, é um jogador que sabe cadenciar. Então, é um desfalque importante, tanto ele quanto o Samuel Xavier. Mas é Vasco, Fluminense, é clássico e a gente precisa ficar atento e ligado. Clássico é clássico e é isso. Confiamos na vitória? Sim, mas temos que jogar sério, jogar firme. Né? Uma vitória do Vasco, a confiança vai lá em cima e a gente sabe como funciona. Bom, eu vou falar desses dois jogadores aqui. O técnico Ramon Dias ontem deu o treinamento, né, muito sério, muito firme, né, no estádio Newton Santos. Conheceu o gramado, os jogadores realmente ralaram, né, ralaram firme ontem no bom sentido, né, no estádio Newton Santos. Chamou atenção, preparação física, treinamentos táticos, enfim.
até quase, tipo, amistoso, né? Do time reserva contra o time titular e tal, algumas mudanças e tal, alguns testes feitos pelo Ramon Dias. Achei legal isso da parte dele também. Então, o provável Vasco, o time que considerado titular para esse jogo contra o Fluminense, vou cantar mais uma vez para vocês aqui: Léo Jardim, Robson, Maicon, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Paier, Peck e Verrete no ataque. Né? Esse é o provável time. Porém, dois jogadores vêm realmente ganhando espaço, conquistando a confiança do técnico Ramon Dias. Luca Orejano, que perdeu a vaga por conta de uma suspensão, depois uma lesão, perdeu a vaga naquele primeiro momento para o Serginho, que foi bem, fez o gol da vitória contra a equipe do Atlético Mineiro aqui no Rio de Janeiro, mas depois também não manteve o bom futebol, o Serginho, né? E o Luca Orejano começa a se destacar novamente nos treinos, chamar a atenção do treinador. Muito empenho, muita dedicação, muita vontade, muita habilidade, fazendo jogadas realmente de efeito no treino. E o Rossi, como sempre, com muita disposição. Então, são dois jogadores batendo na porta ali, falando: ó, Ramon Dias, quero entrar no time. Se os titulares, se o Peck, Paulinho, Praxedes, se eles bobearem, se comer mosca, eles pedem passagem e entram para a equipe titular. E isso é bom. Essa é uma disputa boa, tá? Então são dois jogadores aí pedindo literalmente passagem. Essa é a informação que eu consegui apurar ontem para vocês aqui, e isso me chama a atenção. Então, o Rossi é um jogador que vem realmente conquistando a confiança do treinador, né, desde que chegou e tal, vem conquistando ali o espaço dele com o técnico Ramon Dias. Então, uma coisa eu garanto para vocês: Rossi, Orejano, Marlon Gomes são armas aí sensacionais para o jogo contra a equipe do Fluminense aí, de repente, para o segundo tempo, para mudar um esquema tático, para mudar o jogo, tá certo? Então, assim, quem acha que o Vasco não tem o elenco, quando você olha para o elenco do Vasco, você já vê alguns resultados, você já vê algumas boas opções. Pelo menos é assim que eu enxergo, tá? Se você concorda comigo, sobe o like e se inscreve aqui embaixo. Então, são jogadores que podem sim ganhar oportunidades com o técnico Ramon Dias. Quem não deve permanecer e quem não está aí muito dentro dos planos, né? Apesar de estar treinando bem, não é falta de vontade. O atacante Alex Teixeira tem contrato até o fim dessa temporada, né? E o desempenho dele no campo não tá legal, né? Começou a temporada bem, né? O Alex Teixeira fez uma boa pré-temporada. Eu acho que tem muito para entregar pro futebol ainda. O Alex Teixeira é muito novo, tem 32 anos, né? Então, assim, é muito novo que eu digo, gente. 32 anos, geralmente você está em alta na Europa, né? Então ele voltou para o Vasco, uma boa idade. Eu tinha uma esperança muito grande no Alex, mas não está conseguindo jogar. É normal, sabe? Não estou aqui para julgar ninguém. Eu posso não desempenhar um bom trabalho na minha profissão, você também na sua. Isso tudo muito sério. São os altos e baixos da vida, né? É a vida de todo mundo, não é só o Alex, não é só o Eduardo, não é só você aí do outro lado, né? Mas torço muito por ele, né? Acho que é um cara que realmente pode fazer parte do elenco, é um cara que o Vasco precisa pensar demais antes de repente, negociá-lo, antes de, não vou renovar o contrato, não. Eu acho que precisa pensar muito, né? Mas é um medalhão, um jogador acima da média. O Corinthians ficou interessado nele recentemente e vamos esperar a cena dos próximos capítulos, tá? Realmente uma questão muito séria. E mudando de assunto mais uma vez, tá? O Vasco pode receber um patrocínio milionário, talvez um dos patrocínios mais altos da história. Já temos o patrocínio da Pixbet na camisa, que é o patrocínio hoje mais alto da história do Vasco. Não estou falando da 777 não, tá? Estou falando patrocínio, Vasco, clube, instituição, tá? Agora a Brax, né? Pode fechar um patrocínio de cerca de 140 milhões nas placas de publicidade ali atrás dos gols e tal, com o Vasco, né? É realmente um patrocínio muito acima da média. Se o Vasco fechar esse ano, por exemplo, recebe 40 milhões agora já no próximo mês, em novembro mais 40 milhões e tal. E assim, é realmente um respiro para o Vasco em todos os sentidos, sabe? O Vasco precisa investir em São Januário, no CT Moacir Barbosa, nas sedes da Lagoa e do Calabouço, o CT dos meninos da base em Duque de Caxias, sabe? Então, assim, no campo do Arte Sul, que o Vasco administra e manda os jogos da base, para vocês terem noção da grandeza do Vasco, né? Os jogos, nós temos aí realmente as questões olímpicas, né, que envolvem o Vasco. Então, são modalidades, né, tipo remo, futsal,
natação. Então o Vasco é gigante, gigante, gigante. Então a gente precisa, basquete, pode ficar de fora das modalidades, né? Muito legal ver, né, as pessoas representando o Vasco nas modalidades olímpicas também, né? E assim, paralímpicas também, né, gente? Não tem mais, não tem trelelê. É todo mundo, realmente, é um conjunto de coisas aí envolvendo o Vasco, coisas bacanas. Enfim, galera, é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Ó, fica atento, hoje tem live aqui no canal. Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, pega o link do vídeo, manda pra geral aí. Vamos com tudo, porque isso aqui é muito, muito Vasco da Gama. Saudações vascaínas.